quando ela começar a esfriar com você, faça exatamente isso. A virada de chave, a virada do jogo, se ela começou ou se ela esfriou com você, passar aqui e te explicar em detalhes como que você faz para virar o jogo e fazer com que ela comece a se arrepender ou correr atrás. Eu vou te explicar o porquê que ela esfria, o motivo, pelo menos um dos motivos, e o que fazer na prática, tá? Exatamente a estratégia para a virada de jogo, exatamente o que você deve fazer na prática. A gente vai trocar uma ideia sobre esse tema hoje, tá? Sobre o porquê que ela esfria, o que acontece. Então, se alguma vez você já passou por essa situação onde você estava se envolvendo, você estava conhecendo, estava tudo indo nos conformes e de repente ali ela esfria, ela já não te dá mais atenção, esse vídeo é para você nunca mais passar por essa situação, para você entender o que acontece, para você principalmente resolver isso de uma vez por todas. Existe um momento doloroso e muito comum na vida de qualquer homem. Você estava conversando bem com uma mulher. A energia parecia alta, mas de repente as respostas começam a demorar horas. Os textos, as mensagens, elas ficam mais curtas. As desculpas não param de se encontrar. E aparecem, e o interesse, a desculpa sempre aparece e o interesse dela simplesmente evapora. A reação automática da maioria dos homens é o desespero. Começam a mandar mais mensagem para, entre aspas, compensar. Eles tentam reverter dando mais atenção, se esforçando mais. Porém, isso piora a situação. Esse momento eu acredito que seja um dos mais comuns, né? Principalmente quando você olha para ela com um certo... um olhar a mais. Como que eu te explico isso? Um olhar que você olha para ela como, nossa, que mulher, de aparência, de comportamento, ela é do teu jeito, do jeito que você deseja. E aí tu olha para ela, tu vai querer ficar com aquela mulher, tu não quer errar com ela. Se ela é muito bonita, se ela mexe contigo, tu vai fazer de tudo para fazer com que ela goste de ti e queira ficar contigo. E é justamente esse sentimento que às vezes atrapalha. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas essa situação ela é muito comum. E o pior, sim, o primeiro erro é justamente você mandar mais mensagem. É você demonstrar desespero, preocupação, mandando mais mensagem, procurando mais, dando mais atenção, tentando compensar. E aí a maioria vai fazer perguntas do tipo... aconteceu alguma coisa, ou eu fiz algo de errado, por que você está diferente, por que você está estranha? Esse questionamento, ele acaba complicando ainda mais a situação, porque como a maioria acaba se enganando, como a maioria acaba errando nesse ponto de questionar. O homem, ele é lógico, o homem ele quer resolver a situação, o homem quer chegar numa solução rápida para as situações, para os problemas, enquanto a mulher ela quer sentir, ela quer passar pela emoção, ela quer sentir a emoção de verdade. E o homem não, ele vai questionar, ele vai perguntar, isso é meio um instinto dele. Porém, isso acaba atrapalhando as coisas, porque isso acaba entregando ainda mais atenção para tentar fazer aquela chama acender de novo, aquele desejo, aquela atração, aquele desejo no início ali, se recuperar. Porém, isso não acontece, tá? Isso não acontece e acaba complicando ainda mais as coisas, porque entregar mais atenção não vai fazer ela sentir interesse de novo, ela não vai fazer ela sentir atração de novo e muito menos desejo. Entregar mais atenção vai piorar, vai comprovar que ela simplesmente não deveria perder tempo com você. Se você faz isso, você acaba de assinar aquele atestado de óbito da sua atração, da atração dela por você. Nesse vídeo eu vou te ensinar a mecânica psicológica do porquê que ela esfria e o protocolo exato do que fazer quando ela se afastar, para que o jogo vire e seja ela a sentir a tua falta. Eu peço agora o teu apoio. Se você curte o meu conteúdo, esse conteúdo gratuito, essa troca de ideia,
essa troca de experiência, de assuntos, um conteúdo que eu troco uma ideia de coração contigo. Se você me acompanha, você valoriza, você curte, ou se você é novo por aqui, se você é novo, eu já te convido a se inscrever, né, para receber vídeos como esse, com essa troca de ideia, vídeos, enfim, nesse estilo aqui. E se você já me acompanha, gosta do conteúdo e, enfim, aplica aquilo que eu te ensino e isso funciona, eu peço que você apoie esse conteúdo deixando o teu like e comentando a seguinte frase: eu sou um Alpha 7. Se você fizer isso, eu serei muito grato, tá? Porque eu quero ver o apoio de vocês. Eu sempre dou uma olhada nos comentários daqueles caras que estão realmente comigo desde o começo. Eu guardo na memória cada um de vocês. Mas enfim, vamos dar sequência aqui. Primeiro vamos entender sobre essa tal mecânica do esfriamento. Por que ela esfria, basicamente, né? Por que uma mulher esfria de uma hora para outra? Primeiro, não é falta de tempo. Não acredite, muitos acham que é falta de tempo, ela deve estar ocupada. Não, quem quer sempre vai arranjar um tempo, sempre vai dar um jeito, sempre vai querer ali estar contigo, sempre vai querer te dar atenção. Se a mulher ela tem interesse, ela arranja meios para facilitar. Se ela não tem nenhum tipo de interesse, ela vai arranjar meios para complicar e piorar ali, colocando obstáculo, arrumando desculpas e etc. Isso não é falta de tempo, mas sim perda de tensão emocional. Ou simplesmente nunca teve. Se no início estava indo bem e de repente ela esfria e muda, ela perdeu a tensão emocional. Se nunca existiu e ponto, acabou. Quando você se torna 100% previsível, como eu falei, o maior erro de todos é quando você cria expectativa demais, você coloca ela no pedestal. Colocar no pedestal não é você encher ela de elogio, às vezes você faz isso subconscientemente, olhando para uma mulher só porque ela é bonita, atraente e gera desejo em você, você já olha ela como o máximo, assim, você já está endeusando ela sem falar nenhum tipo de palavra, mas as tuas ações, as tuas atitudes vão demonstrar isso. Então, na maioria das vezes você vai se tornar previsível, você vai querer segurar, você vai querer manter, você vai querer fazer ela gostar de ti, fazer ela se apaixonar, e esse esforço acaba te sabotando o teu comportamento, sabotando as suas atitudes, justamente aquilo que vai de fato fazer ela sentir atração e desejo. A mente dela entra no modo saciedade, ela simplesmente, é como se ela tivesse com muita sede em você e você desce 5 litros de água, tá? Você sacia toda aquela sede dela. O cérebro dela busca e valoriza aquilo que não tem certeza se pode manter. Isso é meio repetitivo falar isso, né? Mas a escassez, ela é exatamente isso. O cérebro delas sustenta o interesse e a atração quando ela tem certeza de que você não é 100% dela, de que você tem outra opção, de que você pode ir embora, de que você pode ficar com outra, de que você tem saída. Quando o cara ele faz de tudo para mostrar que ele tá louco por ela, que ele faz de tudo por ela, que ele é isso, que ele só quer ela, se ela é a vida dele, ela é a felicidade dele. Quando o cara demonstra isso, ela olha para esse cara e pensa: esse cara não me interessa. O cérebro dela funciona assim. Mas por que é assim? Por que ela não gosta de mim como eu gosto dela? Por que isso? Não adianta. O maior erro do homem comum é ele ficar: mas por que as coisas não são assim? Por que ela não me ama de volta? Por que isso? Não adianta você ficar se perguntando, lutando para mudar o jogo. Você não muda o jogo, você aprende a jogar com as regras, com as cartas que você tem. Não adianta querer mudar as regras, a gente não criou esse jogo. Você simplesmente joga, tá? Com as regras baseada na realidade, na real natureza delas. Então, quando o homem dá essa certeza total de que ele nunca vai sair de perto dela, ele demonstra e fala isso, exibe isso com palavras, ela vai perder o interesse, tá?
Enquanto agora o cérebro dela, ele só vai valorizar aquilo que ela não tem certeza se você vai ficar ou não. Se você tem outras opções, se você é um cara que a tua vida não gira em torno dela, vai muito além disso, ela é só uma coisa ali que se ela parar de mandar mensagem ou se ela não te responder mais, isso não vai fazer diferença na tua vida. Isso é bom pra você e ao mesmo tempo, como consequência, vai fazer ela sentir mais atração, vai fazer ela sentir ainda mais desejo, tá? Então esse é o primeiro ponto aí que você precisa entender. E vamos ao erro comum, ao erro do homem comum. E vamos aí ao principal erro do homem comum. Quando ela recua um passo, ele dá 2 passos em direção a ela, por medo de perder. Isso passa a sensação de que ele é carente e dependente. Como eu falei, o maior erro é você se envolver emocionalmente, criar uma autoexpectativa, começar a querer fazer com que ela goste de você e você ter medo de que ela não te dê mais atenção, ou de que ela não fique mais contigo, ou de que ela, nesse tempo que ela está se afastando, ela comece a gostar de outro. Esse é um dos principais aí, medos. E dentro disso, esse medo ele acaba fazendo com que o homem comum ele comece a agir errado. Lembra que eu sempre falo para você que a mentalidade, eu sempre falo para vocês que a mentalidade é ela que vai levar o jogo, que vai levar o jogo à frente ou não, porque dependendo daquilo que tu tá pensando, tu vai agir baseado naquilo. E a maioria dos caras, quando a mulher esfria, ela recua e etc., ele costuma ir ainda mais em direção a ela, se esforçar ainda mais por ela, por medo de perder. O maior medo do homem comum é que nesse período de tempo ela encontre outro cara melhor, ou que ela esteja começando a se envolver com outro cara e não dê mais atenção, ou que ela não fique com ele, enfim, vai envolver diversas situações aí passando na mente do cara comum. E isso passa a sensação de que ele é carente e dependente. Essa é uma das piores sensações que você pode demonstrar para uma mulher, que isso quebra a primeira regra do jogo. Nunca demonstre carência, desespero ou necessidade. O subconsciente dela interpreta isso como fraqueza e baixo valor. Quando você reage de uma maneira positiva a uma atitude negativa dela, você vai demonstrar fraqueza, você vai demonstrar baixo valor. Essa é uma verdade, tá? Entenda que o subconsciente delas está o tempo todo analisando, observando, está ali, eu diria, julgando também o cara, né, pelas atitudes, pelo que ele faz, o que ele é, quem que ele é ou não, ou ele deixa de ser. Então, ele vai estar sempre atento. Será que esse cara ele é realmente de alto valor? As atitudes dele, como ele se comporta, as ações, etc. E aqui a gente chega na regra de ouro da atração, tá? Afastamento se responde com afastamento. Nunca com cobrança, nunca com questionamento e nunca com atenção. Se uma pessoa se afasta de você sem motivos, apenas se afaste dela também, tá? Mas se elas costumam se afastar o tempo inteiro de você, eu recomendo que você comece a entender um pouco mais sobre magnetismo masculino, tá? Eu explico sobre magnetismo masculino no método Alpha 7 2.0, que é um treinamento avançado, com conteúdo avançado, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais informações. Mas lá a gente vai tratar também sobre magnetismo masculino, que é a sua capacidade de atrair mulheres. Sem esforço, você vai se tornar mais atraente, elas vão passar a te procurar, tá? Isso mesmo você sendo um cara comum, tendo o comportamento correto, o comportamento alinhado ali com a masculinidade, você vai conseguir causar esse tipo de coisa, tá? Então, se você quer parar de afastar elas, porque se isso acontece com muita frequência, vez ou outra, é normal de acontecer dela simplesmente se afastar, ou dela arranjar outro, uma mulher arranja outro, muda, enfim.
Mas se isso acontece com frequência, você chega nelas, você tenta, mas elas sempre acabam esfriando, se afastando e nunca dá certo ali, o erro está em você. Então eu recomendo que você ative esse magnetismo masculino. Dê uma olhada aí na descrição, clica no link, você vai ter as informações do que você vai aprender e receber, e também de resultados aí, né, bem ousados que os alunos me mandam. Quem participou, aplicou os conselhos, aplicou o conhecimento que eu explico nesse método avançado, porque aqui eu passo apenas o básico. Os alunos pegaram isso, colocaram em prática e mandaram algumas fotos aí, alguns vídeos. Os vídeos eu não consegui colocar nessa página lá no site, mas aqui no site você vai ver algumas fotos aí. Tá? Se você quiser pegar esse conhecimento e aplicar também na tua vida, a sua chance é agora. Mas a real é, a regra de ouro da atração é exatamente essa. Quando ela se afastar, se afaste também. Ah, mas ela não vai vir atrás. Se ela não vir atrás, não tem problema. Você segue em frente, parte para a próxima, encontra outra, arranja outra. É assim que o jogo funciona. Nunca fique cobrando, nunca fique questionando, porque isso não vai trazer absolutamente nada. Você vai apenas mexer com a lógica masculina dela, ao invés da emocional. Você perguntar, mas porque nem ela sabe por que ela se afastou. Ou talvez saiba, mas conversar não adianta. Porque quando você cobra a atenção ou tenta, entre aspas, conversar sobre o esfriamento, sobre o que está acontecendo, você transforma o que deveria ser um desejo natural em uma obrigação chata. E ninguém sente tesão por obrigação. Se você começar a questionar, a perguntar, a querer entender, a querer conversar, a querer discutir, a querer, enfim, você vai ser aquele cara chato, aquele cara de baixo valor, aquele cara que se tivesse outras opções melhores, ou se tivesse uma vida melhor, uma vida mais interessante, ele não estaria perdendo o tempo dele com ela. Se ele tivesse realmente autoestima, ele não estaria rastejando por ela. Então não seja esse cara chato, esse cara sem valor, esse cara de baixo valor. Esse é o principal ponto que você precisa entender. Não cometa esse erro, porque quando você cobra a atenção, você se torna aquele cara pé no saco. Não adianta você conversar sobre o esfriamento, porque é algo emocional que você estragou. Às vezes você toma uma atitude errada, às vezes você dá atenção demais, às vezes você corre atrás demais, dá importância demais, e isso faz com que ela perca o pouco interesse que ela tinha. Então conversar, tentar resolver, tentar convencer, não vai adiantar. Porque isso deveria ser um desejo natural. Talvez você tenha estragado, talvez ela não tenha interesse, talvez ela esteja se envolvendo com outro. Todos esses talvez não fazem diferença, porque o correto seria você ali seguir em frente e partir para a próxima. Vamos ao próximo ponto, a estratégia para virada. O que fazer na prática? Se você chegou até aqui, cara, eu recomendo que você curta esse conteúdo e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, para receber mais e mais conteúdos como esse. Conteúdos longos, aprofundados, uma verdadeira troca de ideia para você entender, para você pegar um pouco da vibe, pegar um pouco ali da autoconfiança, do tom de voz aqui que a gente traz, que eu trago para você, um pouco ali do conhecimento, da mentalidade. Você vai pegar tudo isso aqui nesse canal, tá? Eu não te cobro nada por isso. Então, se você tem alguma dúvida, tem algum relato, alguma situação também, você pode estar deixando nos comentários, que quem sabe aí eu transforme em um conteúdo, tá? Feito isso, vamos ao que realmente importa. Se ela começou a demorar para responder, ficou fria ou deu alguma desculpa, você vai aplicar imediatamente esse protocolo de 3 passos. Eu vou te passar aqui 3 passos simples que você precisa aplicar quando ela para de responder, quando ela esfria ou simplesmente ali começou a dar aquele monte de desculpas, a inventar um monte de desculpas. Você começa aqui a aplicar esses 3 passos. Com esses 3 passos você pode aqui virar o jogo ao teu favor, fazendo com que ela corra atrás de você. Mas se não virar o jogo, de qualquer forma você vai acabar saindo aí ganhando, tá? Passo número 1. Espelhamento
imediato de energia. Se ela reduziu a velocidade, você reduz a velocidade na mesma hora. O espelhamento. Cara, eu sempre falo pra você, se você quer lidar com mulheres, lidar com relacionamentos, a técnica do espelhamento é a técnica mais poderosa e mais importante de todas. Seja em relacionamento, seja na sua vida de solteiro, se você aplicar a técnica do espelhamento com elas, você vai evitar muita coisa. Muito sofrimento amoroso, você vai evitar, cara, muita coisa. O que é a técnica do espelhamento? Apenas faça o que ela faz. Trate ela da forma como ela te trata. Entregue para ela exatamente aquilo que ela entrega para você. Não aumente mais, não dê mais do que você recebe. Se ela tá esfriando, se ela tá te ignorando, enfim, seja lá o que ela esteja fazendo, apenas vá lá e use o espelhamento. Quando ela reduziu ali o esforço, ela não te deu mais atenção, reduza também. Mas isso vai estragar tudo, isso vai me afastar dela. Se você pensa assim, se você tem esse medinho de se afastar dela, você precisa mudar a tua mentalidade, tá? Se ela demorou 4 horas para responder com uma frase curta, você não vai responder em 2 minutos com um texto gigante. Basicamente é a busca do equilíbrio. Você não vai cometer o erro de exagerar, você não vai dar mais do que você recebe, você não vai correr atrás de quem não te quer. Enfim, um exemplo simples é se ela demora 4 horas para responder, ali às vezes com uma mensagem seca, você não vai responder ela em 2 minutos, ou na hora que ela manda uma mensagem você já clica e responde com um textão. Evite mandar textos longos. Ao invés disso, mande áudios, tá? Uma dica aí sobre jogo online, sobre sedução online, conquista online. Inclusive, para você que entrar no método Alpha 7, Sedutor Alpha 7 2.0, eu vou entregar o bônus online Alpha 7, a máquina de encontros. Eu tô devendo esse bônus ainda, mas eu vou colocar lá, tá? Tá prometido como bônus. É um treinamento separado que eu tenho só sobre sedução online, sobre como montar um perfil interessante, sobre como mandar mensagem, sobre como puxar assunto, manter assunto, chamar para sair com um convite irrecusável. Então tudo isso tem nesse bônus, você ganha de brinde só por fazer parte do método Sedutor Alpha 7 2.0. Se você fez parte da versão 1.0, entra na 2.0 que vai estar melhor ainda, tá? Vou subir aulas, vou voltar a subir aulas lá de novo, vou voltar a subir conteúdos de novo, e aí a gente vai cada vez mais para cima. Continuando, responda de forma leve, curta e desapegada. Quando for convincente para você, conveniente para você, aliás. Encerre a dinâmica de ficar puxando o assunto. Quando você percebeu que ela não está dando bola, que ela não está entrando na conversa, simplesmente encerre. Responda de forma curta, converse outra hora, mande outra mensagem um outro dia, mas não fique se esforçando demais para tentar manter o assunto, para tentar puxar o assunto, para tentar sustentar o assunto, porque tudo isso seria perda de tempo, porque se ela não tem interesse, não adianta. Responda de forma leve, curta e desapegada quando for conveniente para você. Encerre essa dinâmica de ficar se esforçando. Você manda um monte de mensagem, você manda um textão, você fica tentando puxar assunto o tempo todo, mas ela não se esforça, ela não quer, ela não dá a mínima. Então, nesse momento, você encerra a conversa ou não responde mais e por aí vai. E no passo 2, você entende que você precisa retornar para o seu centro. Apenas corte a validação. Para ser mais exato, retire e pare de dar atenção para ela. Pare de checar o status dela. Pare de olhar os stories dela. Imediatamente, e pare de tentar adivinhar o que ela está fazendo. Isso vai desde uma atenção de mandar mensagem ou de ficar conversando conversas que não vão dar em nada, ou simplesmente de ficar perdendo teu tempo. Eu vou checar o status dela. Eu vejo os status dela. Ela postou algo que eu vi. Ela posta isso para vários caras. Isso não quer dizer absolutamente nada. Você vai parar de ver os stories dela, por exemplo. Você não vai mais olhar. Isso vai tirar ela do pedestal subconsciente que você colocou.
E você vai parar de tentar adivinhar o que ela tá fazendo. Será que ela tá fazendo? Será que ela tá conversando com outro e não sei o quê? O silêncio e a ausência repentina da sua validação geram uma quebra de expectativa violenta no cérebro dela. Então, quando você usa o silêncio, a ausência, você não dá mais atenção, você não dá mais validação, você não dá mais em cima dela, porque ela esfriou, porque ela não deu atenção, ela não deu bola. Então, isso vai começar a quebrar aquela expectativa de que você era um carinha que ela tinha correndo atrás o tempo inteiro. Do cérebro dela, você acaba passando a ocupar outra posição. A pergunta na mente dela muda. De ele tá no meu pé pra, por que ele parou de me procurar? Será que ele conheceu outra pessoa? Será que eu perdi o controle? Será que ele não gosta mais de mim? São justamente a dúvida que você vai plantar na cabeça dela. Ao invés de você continuar sendo aquela certeza, eu tenho certeza que ele tá pensando em mim, eu tenho certeza que ele tá correndo atrás, eu tenho certeza que basta eu estalar os dedos que ele vai estar aqui, etc, etc, etc. Tire essa certeza e troque pela dúvida. Por que ele parou de procurar? Será que ele conheceu outra melhor? Será que ela não tem mais controle sobre você? Quando você coloca dúvida, você controla, você domina, você começa a mexer com as emoções, a mexer com a mente delas. E aí chegamos ao passo número 3. Reapareça com alto valor, não com cobrança depois de alguns dias sendo neutro. Você não vai mandar mensagem dizendo oi sumida, por exemplo. Agora a gente vai tentar fazer com que você reapareça com um alto valor na visão dela. Sem cobrança, sem ficar mandando oi sumida, você vai focar na sua rotina, no seu treino, nos seus projetos e sua vida em movimento e outras opções, vida social, outras mulheres, amigas e etc. Você vai botar o jogo para girar. Porque se você fica preso com foco somente em uma, você vai perder o teu tempo. Você vai perder o teu tempo e vai perder ela. Quando ela finalmente mandar uma mensagem, e ela vai mandar pela quebrar a expectativa, por mexer com o ego dela, por ela pensar, nossa, o que será que aconteceu? Que ele mandava mensagem todo dia e agora ele não manda mais. Isso, obviamente, se no início houve algum tipo de interesse, né? Você vai responder com calma, sem ressentimento. Como se o gelo que ela te deu nem tivesse abalado a tua vida. E é exatamente isso que você deve fazer. Quando ela finalmente mandar uma mensagem, se ela mandar, eu acredito que ela manda na maioria das vezes quando houve um interesse inicial, né? Você vai responder ela com muita calma. Nada de ressentimento. Como se nada tivesse acontecido. Uma dica aqui básica, algo que você vai aprender também no método sedutor Alpha 7 2.0, que é sobre a mente delas, a natureza delas, que é um módulo completo sobre isso. Uma coisa que você entende é que você aprende o jogo, você domina o jogo quando você copia. Aliás, copia não, quando você observa e aprende com as próprias estratégias delas. Porque isso é muito delas. Elas simplesmente somem, elas fazem algo, elas fingem que nada é como se nada estivesse acontecendo. E você vai passar a fazer o mesmo. Esses são os 3 passos. Tá? Esses são os 3 passos. Porém, eu vou te mandar a real agora, tá? Para você sair dessa teoria, basicamente. Entender na teoria é fácil você entender isso. O problema é que na hora que a emoção aperta e a ansiedade de perder uma mulher toma conta, 99% dos homens acabam fraquejando. Quem nunca, né? Você sabe que você não pode dar atenção, você sabe que você não pode correr atrás, mas na hora a emoção acaba te apertando, a ansiedade, o medo de perder ela toma conta, e aí você vai acabar fraquejando. Eles olham o WhatsApp,
sentem aquela angústia no peito, cedem à tentação e mandam mensagem carente que destrói todo o respeito que restava. Às vezes você estava indo bem, você conseguiu se controlar, você conseguiu ficar tranquilo ali, estava indo muito bem, mas de repente aquilo tomou conta de você, a tua mentalidade fraca, a ansiedade começaram a te controlar ali, e você acabou mandando uma mensagem carente. E aí você desabou tudo, destruiu tudo. Continuar reagindo com ansiedade e desespero a cada sinal de frieza que uma mulher te dá é o caminho mais rápido para você virar a opção descartável no final de semana, destruir sua autoestima e sua postura masculina, ver a mulher que você queria indo embora com um cara que não faz metade do esforço que você faz. Se você quer parar de ser refém dessa validação, de depender da atenção dela e aprender a ter o controle absoluto do jogo da conquista, da sedução, você precisa de um passo a passo estruturado, etapa por etapa. E eu vou te entregar ele agora. É exatamente para você nunca mais passar por esse tipo de situação que eu criei o método Sedutor Alpha 7 versão 2.0. O método Sedutor Alpha 7 é um mapa prático e direto ao ponto, onde eu te entrego o passo a passo completo para dominar o jogo da atração, da conversa, da conquista, e de bônus você ganha, como eu falei, bônus de conversa e mensagens, um jogo online, ou sedução online, mensagem, etc., que é o meu treinamento de brinde chamado Online Alpha 7. Você ganha também scripts, mensagens e Instagram para manter o papo no WhatsApp, no Instagram, gerando mistério e tensão. A psicologia da virada de jogo, como reagir quando ela esfria, se afasta ou te deixa no vácuo para fazer o jogo inverter ao seu favor. Mentalidade e postura Alpha 7, como eliminar a ansiedade de resposta e se tornar um homem de alto valor que as mulheres disputam. Tá? Cara, para você ter uma noção de tudo isso, esse conhecimento que eu te passo aqui é de graça, mas você aprende muito, você entende muito. Mas esse método avançado aqui, que aqui eu passo básico, mas lá você entende tudo sobre o jogo, mentalidade, comportamento, gerar atração, lábia, assuntos, o que dizer, o que não dizer, sair do oi, tudo bem, até a cama, fazer o que você quiser e ficar com aquelas que você realmente deseja. Lá é etapa por etapa. Tá? Em uma consultoria para ensinar tudo isso, eu cobraria um valor bem alto, tá? Um valor bem alto aqui. Mas para você que está assistindo essa aula de hoje aqui no canal, essa aula gratuita, para você que ficou até o final, o acesso completo ao método Sedutor Alpha 7 vai sair por apenas R$197 ou 12 vezes de R$19,70, para você ter uma noção do valor que é, tá? Mais bônus, mais coisas, só para você ter uma noção, isso dá menos de 70 centavos por dia para você ter na palma da mão o manual definitivo do comportamento masculino, da sedução, da conquista, uma transformação completa e ficar com aquelas que tu realmente deseja. Cara, tá muito acessível. Eu não sei se o preço já subiu quando você tá vendo esse vídeo aqui, mas eu vou procurar manter nesse valor, tá? Para quem quer se aprofundar, para você que quer ficar na teoria, no básico ali, isso aqui tá bom para você, eu tô indo bem, eu tô ficando com elas, então continua por aqui, tá? Para você que quer ir além e ficar com aquelas que tu realmente deseja. Aprender o que dizer, o que falar, mentalidade, se tornar um cara de alto valor, tudo isso, cara, tudo para você nunca mais precisar pesquisar sobre como ficar com elas, sobre como pegar elas e etc. Esse método avançado e completo tá por esse valor, menos de 70 centavos por dia, para você ter uma noção. Então, se você quiser acessar, se quiser conhecer, o link vai estar na descrição com mais informações. Porém, eu não estou dando nenhuma falando que tá esse preço ainda, tá esse valor ainda, porque dificilmente eu vou conseguir segurar nesse valor aqui. Quando aumentar a quantidade de alunos, eu vou ter que subir esse valor por esse material. Então, se você quiser entrar e garantir, se tiver por esse valor, pega o quanto antes. Vou ficando por aqui. Tamo junto, tá? O link oficial para você garantir sua vaga no método Alpha 7 2.0 com esse desconto especial está no primeiro comentário fixado ou no topo da descrição, tá? Você clica no link, faz sua inscrição e eu te vejo lá dentro. Além disso, você recebe os bônus, tá? Tamo junto e eu te vejo lá.